Muito bem, falando agora de medida provisória 927 relativo a férias individuais e coletivas. Vou trazer aqui a lei, o texto na íntegra, e vou, em cima, eu não vou ficar lendo a lei, eu vou fazer perguntas bem objetivas em relação a coisas que estão colocadas aqui. Tá? Você pode ficar à vontade aí para seguir nesse formato, quiser ler a lei, está aqui toda ela, a parte publicada, individuais e coletivas, mas meu objetivo aqui é te colocar dentro desse cenário para você ver como vai funcionar. Lembrando que tudo isso funciona, só vai ter vigência até 31 de dezembro de 2020, por conta da calamidade pública publicada no decreto-lei número... não é decreto-lei, decreto legislativo número 6, publicado no dia 20. Bom, a primeira coisa que já me perguntaram é, pô, mas a pessoa não completou um ano de trabalho ainda, ela pode antecipar férias, como é que é isso? Olha, a gente sempre pôde, tá? O que mudava sempre era a questão de período aquisitivo. A pessoa entrava no meio do ano e gozava férias coletivas, isso já acontecia. Mas enfim, nesse caso específico, nesse regime de exceção, a resposta é sim. Né? Basta que a empresa, por exemplo, informe o empregado sobre essa antecipação com 48 horas de antecedência. Sinceramente, essas 48 horas eu espero que seja dentro de casa e não dentro da empresa. Salvo atividades que a pessoa realmente tenha que trabalhar localmente e que sejam atividades essenciais. Do contrário, é bom que essas 48 horas sejam em casa. Essa comunicação poderá ser feita também por escrito e também vale por e-mail, por meio eletrônico, mensagem de texto, né? E deve indicar também qual é o período de gozo. E esse período nunca pode ser menor que 5 dias. Então, são essas as condições para que a pessoa possa gozar das férias. E aí, é claro, no caso dessa antecipação de férias, né, vai ter direito a 1/3, né, que a Constituição garante. Bom, neste caso especificamente, a empresa pode pagar esse terço até o dia 20 de dezembro de 2020. Então, aquele adicional de férias que a gente está acostumado, não é abono pecuniário, não é venda de 10 dias, é aquele terço adicional de férias. Pode ser pago até o dia 20 de dezembro deste ano corrente do ano de 2020. Isso, gente, é uma questão de impacto financeiro, vai impactar todo mundo. As pessoas não podem circular, logo elas não podem ir aos comércios consumir. Se elas não podem ir ao comércio consumir, o comércio vende menos. E aí, ou não vende nada, alguns casos não vende nada, porque está fechado, obrigatoriamente fechado. Então fica uma situação complicada de não ter dinheiro mesmo para poder fazer frente a essas despesas. Logo, o governo está criando mecanismos para protelação desses pagamentos. Existem casos e casos, gente. Existem casos que as pessoas têm alguma condição de caixa para ir tocando isso, e tem casos mais extremos que não. E aí, aquela coisa, normalmente, né, a pessoa recebe um salário das férias antes, né? Muda algo com essa medida provisória? Sim, você pode pagar até o 5º dia útil do mês seguinte das férias. Então, tira férias agora em março, vai até 30 dias, vai até o final de abril. Vai pagar quando? Vai pagar o salário no 5º dia útil de maio. Né? Simples como isso. Aí sim, aqueles 10 dias de venda, o abono pecuniário lá, você pode pagar 10 dias, vender 10 dias. Nesse caso, depende da concordância da empresa. Se a empresa quiser comprar, sim, senão não. Por quê? Porque é uma questão de caixa. Você vende 10 dias, resolve o seu problema de caixa, a empresa se afundaria se fosse nas regras normais. Então a empresa agora, nesse caso, pode dizer sim ou pode dizer não. Agora, pessoas que trabalham na área de saúde, né, e estão de férias, a empresa pode convocar para retornar antes do seu término? Isso sempre pôde, né? Só que agora, porque a questão das férias, gente, sempre foi um direito do trabalhador, mas assim, todo ele concedido e monitorado de acordo com o interesse da empresa, não é de acordo com o interesse do empregado. Sempre foi assim, né? Então, agora, se você trabalha na área da saúde e está de férias, a empresa pode te convocar, sim, com aviso prévio de preferencialmente com antecedência mínima de 48 horas. Preferencialmente. Isso não quer dizer obrigatoriamente. Então, vale como um acordo entre as partes, certo? Pode ser menos que 48 horas. Agora, as regras coletivas. Sofreram alguma alteração? Sim.
porque a empresa antes tinha que comunicar com 15 dias de antecedência, o sindicato, blá 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 blá. E agora não, simplesmente pode ser feito com 48 horas de antecedência sem consultar ninguém, certo? E não há limite mínimo de dias de férias no caso de férias coletivas, nesse caso, férias coletivas, tá? Isso é uma questão das coisas que afetam férias. E uma outra coisa que também fala aqui é que preferencialmente as pessoas, né, aqui ó, os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco, que são pessoas com tratamento oncológico, doenças autoimunes, idosos acima de 60 ou 65 anos, não acho que 60 anos, pessoas com problema de pressão, né, problema de pressão alta, problemas com diabetes. Todas essas pessoas devem ser priorizadas no gozo de férias, né, individuais ou coletivos. Por quê? Pelo simples fato de que, para eles, o risco de contágio é muito maior. Então, eu queria falar sobre férias, condensei todo esse conteúdo sobre férias, acho que ele está bem informativo, está dizendo tudo o que veio e tudo que diz respeito a MP 927. Combinado?